Olha, pessoal, nós vamos conversar agora com o nosso amigo, o Joás Giburck, ele que lançou recentemente, um livro, que trata sobre finanças, sobre equilíbrio do orçamento, O Joás, ele é especialista, em educação financeira aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, formado pela Universidade Oeste Paulista, bacharel em Ciências Econômicas pela nossa universidade aqui, a UFRN, e fundador da empresa Economia Pessoal. Joás, uma satisfação recebê-lo de volta aqui após o lançamento desta obra tão importante. Isso. Você pode saudar nossos rádio ouvintes que estão aí ávidos para receber as tuas orientações. Muito boa noite a todos que estão na audiência aí do RN Foco, da Rádio Nordeste Evangélica. Realmente é um prazer para mim, Sil, retornar a essa casa, que de tão boa vontade abriu para a gente discutir sobre esse tema tão relevante, tão atual, tão importante na vida das pessoas, você que está nos ouvindo, que é a questão financeira, Não só das dívidas, mas o contexto financeiro em geral, ele é muito importante. A gente fez o lançamento do livro aí no último dia 19, na Livraria Saraiva, e realmente foi um sucesso, teve muitos adeptos, foi muito positiva a experiência. Joás, nós vivemos um contexto e tratamos sempre disso, de como as famílias podem buscar o reequilíbrio das contas, essas duas vertentes, receitas e despesas, mas as famílias brasileiras têm nos últimos anos se endividado e muito, Como você vê o atual momento econômico? Quais as orientações que você de pronto já quer repassar para os nossos rádio ouvintes? Verdade, a questão do endividamento, infelizmente, ela não é uma questão nova, embora tenham sendo divulgados, publicados dados cada vez mais alarmantes acerca do endividamento das famílias. Esse foi um número que sempre se manteve elevado, na casa dos 40% a 50%, e nesse momento de pandemia, esse volume aumentou para 60% a 70%. Algumas pesquisas locais, mais específicas, até falam cerca de 90% das famílias endividadas com alguma conta em atraso, que não conseguem pagar suas contas em dias. Eu estou me lembrando agora de uma pesquisa que saiu recentemente aqui da FEComércio de Natal, do estado do Rio Grande do Norte, falando que cerca de 23 mil famílias não sabem qual conta pagar, estão com contas em atraso há mais de 3, 4 meses. Então isso preocupa não só o lado da família, mas economicamente isso é muito ruim para o município, para o estado, porque se aumenta os índices de inadimplência, o comércio vê isso como um custo e aí ele vai ter que repassar esse custo, aumenta os preços e isso faz com que se compre menos, porque os produtos estarão mais caros. Então a economia tende a dar uma retraída, As pessoas tendem a comprar menos por causa dessa questão simples, que é a organização financeira, mas que, se não bem cuidada, afeta não só a família, mas afeta também a União, o Estado, porque deixa de arrecadar mais tributos e tudo mais. Você fala aqui, no seu livro, Aprenda as estratégias para derrotar esse inimigo e viver em paz. Como é que a gente pode identificar esse inimigo, quem o é, quem é ele e o que é que ele faz para tirar a tranquilidade dos brasileiros, hein, Joás? Isso. Quando eu me deparo com uma pessoa que está endividada, geralmente eu vou me atentar como é que está a questão emocional dela, principalmente, É como um soldado mesmo, Você que está vendo a capa aqui, ela é feita como se fosse um ambiente de guerra, de batalha. Então, eu inspirei ele falando também acerca de um soldado, Como se fosse ele estar na guerra contra as dívidas e ele vai ser o vencedor, dessa batalha. E a primeira coisa que eu observo é como é que está o estado emocional dele. Porque, Silvio, se ele não estiver bem emocionalmente, você pode dar o melhor remédio para ele, mas se ele não estiver disposto a tomar, não vai adiantar de nada. Então, a questão emocional ela é primordial no enfrentamento das dívidas para você tomar esse fôlego, essa consciência de que você está endividado. Às vezes os membros da família não sabem, O cônjuge não sabe, os filhos não sabem, os tios não sabem, quem mora perto não sabe da gravidade da situação e essa pessoa está sofrendo só, com toda a carga de cobrança, com toda a culpa, com toda a vergonha. Então, o aspecto emocional ele é fundamental. Joás, estamos chegando ao final do ano, A gente já vê aí alguma preocupação da família, das famílias no que diz respeito aí à renovação de matrículas, outras preocupadas com o material escolar, E isso acaba afetando, além de tudo, os impostos, Os impostos
sobre os prédios, né, o IPVA, né, também, e as compras de final de ano, né, que pode levar alguém a contrair mais dívidas. O que fazer, hein, diante das perspectivas de final de ano e de iniciar um ano devendo menos? O que a gente pode ter como orientação, hein? Olha, isso aí é um caso bem curioso e ele se repete todos os anos, né? A maioria das pessoas diz que está endividada, diz que está com dificuldades financeiras porque ela recebe pouco. O problema dela é que ela ganha mal. Mas todos os anos, no mês de dezembro, todos aqueles que são assalariados, que é a maior parte dos trabalhadores, eles têm o dobro de salário no mês de dezembro. Só que o que é que acontece? Ele não tem nenhum excedente, ele continua devendo no mês seguinte. Porque, coincidentemente, digamos assim, quando ele recebe o 13º, já vem uma enxurrada de propagandas dizendo a ele que ele deve comprar, que ele deve gastar, que ele deve presentear, que ele deve fazer isso, fazer aquilo. E quando chega no mês de janeiro, que não tem mais essa verba a mais, aí ele vê que, rapaz, agora eu tenho conta para pagar e eu não me preparei. Porque meu problema é porque eu ganho pouco. Então o quadro ele sempre se repete. Então precisa mudar essa chave, precisa inverter essa dinâmica para que você use esse dinheiro a mais, esse excedente, que é tanto o 13º, mas tem empresas que pagam participação em lucros e resultados, outros têm restituição de imposto de renda, outros recebem um abono salarial. Então esse dinheiro que a pessoa vai receber nesse excedente tem que ser bem utilizado. Não estou dizendo que não é para gastar, não, pode ser gasto sim, mas uma parte dele, porque a gente tem que pensar nas contas do ano que vem, no planejamento das contas, né? Tem que pensar também no futuro, na aposentadoria, num bem que você quer adquirir, numa dívida também que você quer quitar. A gente não pode pegar todo o dinheiro e gastar especificamente com uma só coisa, né? Então a orientação é justamente essa. Quando receber esse dinheiro, pensar no que deve fazer, né? Pensar bem, refletir e saber se aquela compra ela realmente é necessária, né? Porque existe muita compra por impulso. Então você tem que se conhecer e destinar um caminho certo para o seu dinheiro. Acontece que muitas famílias, né, têm assim anseios e sonhos a realizar, não? Uma viagem, talvez aí um curso para o filho ou a filha. Como é que a gente pode equilibrar esses dois requisitos, sonhos e sacrifícios? Aonde é necessário sacrificar e como sonhar, mas dentro de uma possibilidade, né? Não apenas de algo longínquo. Quero dizer, como é que as famílias podem equilibrar o orçamento e sonhar em conquistar ou angariar algo sem sacrificar tanto o orçamento já diminuto, hein? Olha, na maior parte das vezes o que eu vejo é o seguinte: se você for esperar sobrar dinheiro no teu mês para você poder comprar alguma coisa, isso nunca vai acontecer. Porque justamente o apelo ao consumo e a cultura do consumo e do endividamento, ela é tão enraizada na nossa sociedade que dificilmente sobra dinheiro. Mas você tem que fazer sobrar. Quando você tem um objetivo, você consegue economizar. Mas veja, nesse tempo de pandemia, nós ficamos vários meses dentro de casa, sem poder sair, consumir nada. E muitas das famílias conseguiram economizar nesse período e também viram que conseguia viver sem ir ao shopping toda semana, sem pedir aquele lanche todos os dias e ter esse hábito de consumo. Só que agora que a gente está voltando, muitos deles estão deixando esse hábito que foi construído e estão voltando a consumir. E os sonhos, eles deixam de segundo plano, né? E o que é que acontece? Você vive trabalhando para pagar a conta e você vive insatisfeito por causa disso, porque você não vê nenhuma concretização do teu trabalho. E como resolve esse problema? Realmente, você tem um objetivo fixo, claro, né, como se fosse uma meta. Olha, eu quero fazer uma viagem tal dia, eu quero juntar tanto de dinheiro para isso e eu preciso fazer isso. Ter essas metas claras. Isso vai fazer com que você se policie diariamente, principalmente nas compras por impulso, nas pequenas compras, naqueles gastos, você pense duas vezes, porque se você gastar agora, aquele sonho que tu está pensando em ter daqui a determinado período, ele vai se estender um pouco mais, né? Então, como faz isso? É justamente, se aquele sonho é importante para você, é importante para tua família, para os teus filhos, o sacrifício ele vai ser bem recompensado. Todos vão cumprir a ideia, todos vão pagar o preço junto para poder conquistar isso. Isso implica também assim a questão de quando comprar à vista e quando comprar parcelado, né? O que você diz sobre isso, hein?
Olha, o cartão de crédito é um dos maiores vilões quando a gente fala acerca do endividamento, né? Sempre ele está em primeiro, segundo colocado, ele junto com o cheque especial na questão do endividamento. E muitas pessoas não sabem lidar com ele e até pensam que o problema é o cartão de crédito em si. Só que o cartão de crédito, ele só vira um vilão das dívidas, ele só vira uma dívida se você não consegue pagar aquela fatura em dia. Se você o utiliza bem, você não paga nada de juro por ele, no máximo você vai pagar uma anuidade, que eu também já acho meio que abusiva, você tem um cartão de crédito com anuidade, mas o máximo que você tem de gasto é isso. E em resumo, como é que você trabalha bem com ele? As contas que você tem recorrentemente, que você utiliza o cartão, eu acredito que você não deva parcelar. Por exemplo, eu conheci uma aposentada, por exemplo, que ela gastava com medicamento e era um valor que ela tinha todos os meses para consumir, mas ela começava a parcelar esses valores. Eu disse, olha, mas você não vai comprar mês que vem? Então você vai comprar mês que vem, você vai parcelar, você vai juntar com a parcela do mês passado e daqui a um período você vai estar pagando mês a mês o valor que você já compraria à vista. Então isso não faz no menor sentido, você só ganha um período de tempo, mas no cartão de crédito, por que isso é perigoso? Porque no momento que você deixa de pagar a fatura, você paga 15, 20% de juros. Então o negócio começa a piorar. Então as compras que você utiliza corriqueiramente, mensalmente, né, que faz parte do teu giro, compra ela sempre pro vencimento da fatura. E aquelas compras que você compra de forma esporádica, por exemplo, você vai comprar um eletrodoméstico, é todo mês que você compra? Não, você vai comprar uma vez no ano, então beleza, você parcela. Você vai comprar uma roupa, todo mês? Não, então você pode parcelar ela, porque aí sim você vai diluindo aquele preço durante os meses. Mas as contas que acontecem mensalmente, corriqueiramente, não acho uma boa ideia fazer, não. Olha, pessoal, nós estamos conversando com um especialista em educação financeira, o Joás Gebucchi. Você está acompanhando ao vivo. Nós vamos, Joás, a um breve intervalo. Em seguida, vamos retomar aqui alguns pontos dessa orientação tão pertinente a você que quer um maior equilíbrio de suas contas, do seu orçamento. E daqui a pouquinho é rápido e você acompanha o segundo momento da entrevista com o Joás. Entrevista do dia. O RN Foco continua a entrevista de hoje com um especialista em educação financeira. É um tema muito relevante, muito atual. Foi matéria do Jornal Nacional, foi matéria da imprensa nacional e também aqui local. Uma matéria que discute um assunto recorrente, que é você e eu termos mais disciplina, né, naquilo que constitui o nosso contato com o recurso, o dinheiro, o salário que nós ganhamos, não é? Joás, é isso, é buscar o equilíbrio na hora de você fazer investimentos. Mas você diz aqui no seu livro, né? Vem essas dívidas, algo que nos chama a atenção, né? Diz aqui que se precisamos de uma proteção, né? Os muros servem de proteção para aumentar a segurança de quem está dentro dele, porque impede o avanço de invasores. E você trata aqui da poupança, não é? A poupança não deve ser gasta com coisas desnecessárias ou que podem ser conquistadas noutro momento, porque o foco deve ser a reserva, né, que pode protegê-lo contra novos endividamentos. Nos fala um pouquinho aí dessa importância de você não gastar tudo que você recebe, fazer uma reserva, o mínimo possível, mas que lhe dá a condição de enfrentar até situações inesperadas, não é, Joás? Olha só, justamente, Silvio, essa questão de você construir um muro de proteção que eu falo no meu livro, né? Na parte de você se organizar para poder enfrentar esse inimigo que são as dívidas. Criar um muro de proteção é justamente você criar um colchão, uma reserva, uma poupança, que não necessariamente a gente está falando aqui do investimento na caderneta de poupança, mas é o ato de poupar, né? De você fazer uma poupança e ter esse dinheiro guardado. Olha só, nesse tempo de pandemia foi muito importante, foi imprescindível, como a gente estava numa situação sem poder trabalhar, sem poder ganhar mais dinheiro, poder vender mais, então a gente ficou muito tempo em casa, a gente se valeu, aqueles que tinham, né, uma reserva, ficou muito aliviado nesse momento. Só que esse deve ser um hábito que continua sendo feito, né, porque precisa ser continuado, não só em momentos de pandemia, porque imprevistos acontecem a todo tempo e nós não conseguimos prever. Infelizmente, a gente não sabe quando vai acontecer algum problema no nosso carro, ou quando vai acontecer algum problema de saúde, ou
no nosso emprego, né? De ficar desempregado, um acidente, coisa do tipo, e a gente precisa dessa reserva para ser acionada nesses momentos. Por isso que eu falo, esse dinheiro é para ser usado numa situação de emergência real. Não é, eu tô com vontade de comprar um computador, trocar de celular, pega aqui do dinheiro que está guardado. Se você faz isso, tua reserva sempre vai diminuir, e quando chegar um imprevisto, que ele vai chegar, você não vai estar preparado. E aí o que é que vai acontecer? Você vai recorrer ao crédito, você vai se endividar para poder pagar aquilo. Só que a diferença é que quando você toma o crédito, além daquele dinheiro que você pegou para resolver o teu problema, você agora vai pagar os juros. É como uma penalidade, sabe, Silvio? Por você não ter se organizado, pronto, agora você está dependendo dele. E o que eu ensino é, vamos conseguir dinheiro para você depender somente de você se bancar, você ser o seu banco nessas horas, né? E como é que isso pode ser feito? Você ganhando mais dinheiro, seja através do seu trabalho, você que é profissional autônomo, você que é vendedor e consegue ganhar mais dinheiro através da sua profissão, é um caminho. Aqueles que são assalariados, que têm a sua estabilidade, né? Funcionário público também, ele consegue ganhar mais dinheiro vendendo algo que esteja sem uso dentro de casa. Às vezes a gente comprou uma bicicleta, um eletrodoméstico, uma coisa que está sem uso, está lá parada dentro de casa, e aquilo pode virar dinheiro para ele, comprar roupa ou alguma coisa, aquilo pode ser vendido e conquistar mais dinheiro com isso, né? Então, essas formas de você conseguir mais dinheiro, você pode empreender também, ter uma atividade em paralelo para conseguir dinheiro num outro turno, né? Tem muitas pessoas que nessa pandemia se reinventaram completamente, né? Produzindo artesanato, fazendo coisas de culinária, de confeitaria, e às vezes, Silvio, essa atividade em paralelo, você consegue até descobrir um talento e fazer disso o seu novo trabalho. Aí olha só que coisa interessante, por causa de uma renda extra, talvez você consiga sair daquele emprego que você não gosta tanto, não é tão legal, e você descobre ali a sua verdadeira paixão. Então todas essas formas são caminhos de você ganhar mais dinheiro, para aí sim você estar bem mais seguro financeiramente e emocionalmente para enfrentar as dívidas. Olha, muito bem, essa questão de você ter uma ideia, implementar essa ideia e buscar uma renda extra, né? Isso diz respeito a milhares de brasileiros que são empreendedores. Falar em empreendedor, quero mandar aqui um alô, ele está ligadíssimo na programação, nosso amigo Luiz Carlos, a imobiliária dele, né? Sempre ele está ligado na 92.5. Então, eu me lembrei aqui do Salmo 128, verso 2, diz assim: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo vai bem. Há um propósito de Deus para a vida da gente, que é um equilíbrio, né, em finanças. Então, mediante o nosso esforço, que palavra você deixa aqui para os empreendedores ou alguém que quer angariar algum recurso, ter uma renda extra, tem uma ideia, mas precisa desse equilíbrio financeiro para esse início, esse start, e daqui a pouco iniciar um negócio rentável, hein, Joás? Olha só, essa questão do empreender realmente ela é muito fascinante, né? E você tem muitas experiências com isso, você se reinventa realmente todos os dias e buscando formas de você atender ao cliente, inovar, fazê-lo satisfeito. E isso é bíblico, né? O próprio Deus trabalhou e nos deixou isso como exemplo, né? A forma bíblica da gente enriquecer, da gente acumular um patrimônio é através do trabalho. Então, a gente não acredita que vai conseguir dinheiro a custas de outras pessoas, dependendo de uma herança, dependendo de uma mega sena que a gente vai ganhar. Não, a gente acredita que é através do nosso trabalho, do nosso esforço. E o que é que eu tenho visto, Silvio? Muitas pessoas começam a empreender, começam a trabalhar, mas ela não sabe gerenciar esse negócio. Sim. Mas como ela está nova, ela tem saúde, tem vigor, tem ideia, está no pique, ela consegue ganhar muito tempo com isso. Só que depois de 10, 15, 20 anos nessa atividade, você já começa a cansar. E agora você tem que trabalhar muito mais com a mente. E às vezes vem os arrependimentos de que, poxa, antes eu estava muito bem no meu negócio, não aproveitei o dinheiro que eu estava ganhando e agora eu estou numa situação mais delicada. Então, a dica que eu deixo para quem empreende é gerencie bem o seu negócio, porque se você não saber gerenciar, se você for displicente com aquele dinheiro que você ganha, você vai ter que trabalhar cada vez mais para isso. Então você vai ficar escravo do seu trabalho. Eu sei que tem pessoas que amam o que fazem, né? E trabalham 10, 12 horas por dia com um sorriso no rosto, porque amam aquilo. Mas a maioria das pessoas não é assim. Ela vê o trabalho como um martírio. Então, quando você depende muito do trabalho, depende muito daquele teu salário, você fica escravo realmente dele. Então, você começa a trabalhar porque não quer. Veja, a situação de quem está aposentado, é só para você entender. Ele pensa que agora eu vou parar de trabalhar para poder me manter,
mas ele não consegue. Então, isso às vezes acontece também com quem é funcionário, com quem é empreendedor, por exemplo. Às vezes, quando ele pensa em parar, o filho dele está começando a vida e ele, vou ter que ajudar o meu filho e agora vou ter que trabalhar mais. Porque isso sempre fica dependendo da saúde e do trabalho dele. Então, você investindo no gerenciamento do teu negócio, você vai conseguir fazer essa transição muito mais tranquilo, muito mais responsável e segura. Ô Joás, tem idade assim para a gente começar a aprender sobre isso, sobre o valor do que ganhamos, do que recebemos, as crianças que estão assim na escola? Há também já uma orientação, né, didática para que as escolas, tanto pública quanto privada, ensinem e tenham uma disciplina sobre educação financeira. Minha pergunta é, tem idade para a gente começar a aprender essas coisas? Ou a gente só aprende depois que passa por situações, às vezes, tão delicadas que de tanto errar a gente começa a acertar? E tem idade para a gente aprender sobre educação financeira? Silvio, quando a criança já sabe os números, já sabe fazer alguma continha de mais de menos, ali já é o momento para ela ser inserida aos poucos nesse ambiente econômico. E isso é muito importante, assim, você que tem condições de conversar isso, passar esses valores, né, para a criança é muito importante, porque o que é que eu tenho visto, Silvio? A pessoa que não é educada financeiramente, que isso é a maioria da população, ela não aprende nada sobre finanças na sua infância, não aprende na sua adolescência, não aprende na juventude. Quando ela vai ter o primeiro emprego dela, o primeiro salário dela, ela conhece o tal do cartão de crédito, ela conhece uma conta bancária, e aí ela conhece o empréstimo, e ela começa a vida dela pensando que tudo aquilo é bom, que tudo aquilo é bacana, mas passa 5, 10 anos, ela começa a ver a realidade, né? O quanto que os juros pesa no dia a dia dela e o quanto que ela vai ter que trabalhar agora para pagar isso, né? Então, você começar desde cedo é importantíssimo, né? Mas eu também sempre falo de você não terceirizar a responsabilidade. Embora seja muito importante nas escolas, tanto públicas como privadas, terem disciplinas de educação financeira, que inclusive já tem leis específicas para isso, estão professores em preparação para isso, tanto público como privado, mas não é a escola que vai ensinar isso, né? Assim, verdadeiramente, é o hábito. Eu que tenho 2 filhos já sei que os filhos eles copiam muito o meu hábito alimentar, o meu comportamento, a forma como eu gerencio o meu dinheiro também. Então eu primeiro tenho que me educar, eu adulto tenho que me educar, eu tenho que talvez voltar para a escola, ler livros, aprender sobre isso para que eu possa aplicar esse conhecimento, para que eu possa mostrar ao meu filho com exemplos na vida real. Isso sim, isso vai transformar a vida dele, vai mudar a vida dele, vai fazer ele um adulto muito mais responsável e vai pensar várias vezes antes de tomar o crédito. E aí sim a gente vai ter uma família muito mais estruturada financeiramente. Olha, nós estamos conversando ao vivo com o Joás, ele é um educador financeiro, trazendo para você orientações. São orientações importantíssimas, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, né? Um grande e acentuado endividamento das famílias brasileiras. Falando nisso, Joás, quanto em termos percentuais da renda compromete aí com os gastos? E como é que é essa questão da renda em relação aos gastos? Olha, Silvia, essa é uma pergunta bem recorrente e muito difundida. As pessoas perguntam, Joyce, quanto é que eu tenho que destinar do meu dinheiro, né? Se eu ganho o meu salário, quanto que eu tenho que gastar com cada coisa? E existem vários modelos 50, 30, 20, 70, 20, 10, tem várias fórmulas, vários números. E o que é que eu sempre digo, gente? Cada pessoa, ela tem a sua dinâmica, a sua forma de lidar com o dinheiro e não vai ser um modelo que vai dizer o que é que você tem que fazer com o seu dinheiro. Até porque a forma como a gente lida com o dinheiro, ela muda com o passar do tempo. Eu, por exemplo, quando eu era solteiro e morava com meus pais, eu conseguia juntar 70% do que eu ganhava, porque eu tinha toda uma segurança, né? Mas agora, eu casado com os 2 filhos, eu não posso juntar isso, né? A não ser que eu ganhe bastante, né? Para que eu possa continuar guardando isso. Então, a forma como você lida com o dinheiro, ela muda com o passar do tempo. Então, você tem que ter um objetivo fixo, né? Como a gente falou na questão dos sonhos, de você ter a saber quanto é que você vai comprometer com aquele objetivo que você tem e viver
com o resto, né? Se organizar com o resto. 100, aí você vai ponderar e vai o seu próprio conhecimento para que você não faça sacrifícios demais, para que você fique numa situação até miserável e meio que escravo do dinheiro, tipo assim, eu vou abdicar muito aqui do consumo, do lazer, porque dinheiro é bom, Silvio, comprar é bom, é prazeroso e a gente só não pode fazer isso em excesso, né? Mas é você destinar uma parte para isso também. Eu vejo pessoas, Silvio, que pagam as contas tudinho, mas ela não tem um dinheiro para ir para um salão de beleza ajeitar o cabelo, por exemplo, comprar uma roupa para ela. Ela dá o dinheiro todo ajuda tantas pessoas, mas não tem um dinheiro para ela. Porque ela não está destinando dinheiro para ela, porque talvez ela nem ache que seja merecedora, ela acha que é errado gastar dinheiro com ela. E não, é certo você gastar com você mesmo, com sua família, com seus filhos, maravilha. Mas você não vai destinar todo o dinheiro para isso. Então, o percentual ele varia e quem vai determinar isso é você. Ah, Joás, mas será que eu estou fazendo certo? Não se preocupe, você começando, as suas próprias experiências vai te mostrar que essa sintonia fina, né? Naquela televisão antiga tem aquela sintonia fina. Então, nas suas experiências você vai perceber quanto que desse percentual você deve fazer. Então, isso faz com que você esteja muito mais atento ao teu orçamento. E você vai entender que a organização financeira não é só uma conta de mais ou menos, é uma questão de prioridades agora. O dinheiro está sendo utilizado como uma ferramenta para que você atinja esse objetivo. Então isso é bem bacana na questão do orçamento e a distribuição do dinheiro, ela mostra essa prioridade também. Muito bem, ele lançou o livro Vença as Dívidas, aprenda as estratégias para derrotar esse inimigo e viver em paz, um equilíbrio na tranquilidade, no sossego em tempos tão turbulentos. É isso o que nós precisamos nesses tempos que alguém chama de pós-moderno, né? Joás, nós acompanhamos aqui a sua entrevista e realmente é um assunto recorrente e não vai ficar só nessa visita, viu? Sempre é bom a gente trazer essas orientações. Queria que você ficasse à vontade, pode divulgar onde nós, aí o rádio ouvinte pode adquirir o seu exemplar, comprar o seu livro, não é? E fique à vontade também para mencionar suas redes sociais. Ele tem um trabalho bem interessante, já deu palestras, entrevistados, não só aqui, mas também em outros órgãos de imprensa. Joás, fique à vontade para suas considerações finais. Você que atendeu o nosso convite e nós só temos que agradecer. Silvio, eu que agradeço mais uma vez de estar com vocês e também de poder passar um pouco desse conhecimento para quem está nos ouvindo, né? Justamente a ideia de fazer um livro foi isso. Às vezes a pessoa não me conhece, não consegue chegar até mim, e o livro é uma forma de eu chegar até ela mais fácil, até com um custo também mais acessível, porque é um conhecimento que vai ser fundamental na vida dela. Esse livro é específico para dívidas, resolver problema de dívidas, que vai desde aquele endividado que está super endividado, aquele que não tem contas, que não tem dinheiro para pagar as necessidades básicas de casa, que está devendo agiota, cartão de crédito, financeiro, o negócio está bem apertado, mas também serve para aqueles que, não, Joás, eu não estou endividado, mas eu sinto um certo desconforto. Então, o livro vai atender muito bem essas necessidades para você saber as estratégias que o comércio, que as financeiras, que os bancos, as instituições utilizam para que você se endivide. Então, saber disso é importante para estar atento, você vê formas de você se organizar, né? Várias dicas de você otimizar o teu orçamento, essas coisas que a gente falou, e para quem está endividado também de resolver. Como é que você consegue, como é que você acha esse livro, né? No momento, você pode adquiri-lo no meu Instagram, @joaisgbook_oficial, vai ter um link lá no meu perfil. Você pode adquirir o seu livro lá, que a gente manda deixar com total segurança, e você já vai logo aprender a se organizar e ter um 2022 muito mais próspero, mais claro, né? Que a prosperidade começa também com a gente saindo das dívidas, né? Ela infelizmente é um peso que impede com que a gente cresça, prospere, tenha outros sonhos, né? Sempre tem uma ligação ali interferindo no nosso dia a dia, e para resolver esse problema de uma vez com todas, eu fiz esse livro para que você tenha acesso a esse conhecimento e mude de vida. Muito bem, queremos agradecer mais uma vez ao nosso Joás de ter estado aqui nos estúdios da nossa 92.5, a satisfação, viu, Joás? Uma boa noite para você. Boa noite, você viu que agradeço mais uma vez e Deus abençoe a todos.